Para darmos sequência às palestras do painel com debate Situação atual das florestas de araucária no Brasil. Acho que o bolo de pinhão está muito bom, né? Você se apresenta, por favor. Tem que apertar o botão. Bom, retomando então a sequência do nosso painel com debate, eu vou chamar aqui a engenheira florestal Rosemarie Eisenberg, que vai nos falar sobre o projeto Risotolândia. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu sou representante técnica do viveiro florestal da Risotolândia, que está na colônia penal agrícola. Primeiro slide. A Risotolândia é uma empresa que atua no ramo de alimentação coletiva. Isso eu acho importante, porque o empresário que não tem nada a ver com o segmento madeireiro, e é uma das pessoas que mais tem investido na recuperação das florestas umbrófilas mistas, na espécie araucária. Ali tem um slide da colônia penal agrícola, que é um regime semiaberto. É quando o preso já cumpriu praticamente toda a pena e ele vai ficar um período de 6 meses a 4 anos num regime semiaberto, que ele pode ir, às vezes, assim, de tempos em tempos, para casa, fazer visitas, pode estudar fora, trabalhar fora da colônia, mas tem que pernoitar na colônia. Próximo. O projeto se iniciou em 2005, numa conversa entre o seu Carlos Gusso, que é o presidente do grupo Risotolândia, e o Dr. Lauro Valeixo, que era o diretor na época. Daí o seu Carlos falou que tinha uma adoração pela espécie araucária e que não estava vendo, que estava acabando as matas de araucária. E disse que não sabia o que fazer, né, para tentar recuperar isso. Daí o Dr. Lauro falou nessa conversa que por que não fazer um viveiro florestal dentro da colônia, né, e usar aquela mão de obra. E daí saiu a ideia, daí eles me convidaram para fazer o projeto, foi feito o projeto, daí me convidaram para ser responsável técnica e tocar o projeto, e estamos lá já faz um tempo, né. E nesse projeto, a proposta inicial foi de distribuição gratuita de mudas, que vem ocorrendo há 6 anos. E o importante é a socialização dos detentos da colônia, que eu já vou passar. Próximo. Esse é o viveiro que é dentro da colônia penal. Próximo. A parte social é muito importante dentro desse projeto, porque ela se incumbe de fazer a ressocialização do preso, que
ele tem que aprender a trabalhar, ele tem que aprender, ele está numa fase de ser reinsercido dentro da sociedade, recolocado. Então, nessa fase, ele vai tendo essa oportunidade de trabalhar, não só lá no viveiro, como as outras empresas que contratam os detentos da colônia, ele tem a oportunidade de se adaptar novamente à sociedade, aprendendo a cumprir ordens, aprendendo a trabalhar, que muitos nunca trabalharam, né? Metas, cumprir horários, a obedecer a hierarquia, né? Então, eles vão se adaptando à sociedade novamente. E o preso tem um benefício, que é uma das principais vantagens dele estar trabalhando, contratado por uma empresa. A cada 3 dias trabalhado, ele tem 1 dia de abono na pena. E isso é bastante, porque 1 ano trabalhado são 4 meses abonados na pena, né? Então, tem presos, por exemplo, que trabalharam com nós 4 anos, tiveram 1 ano e pouco de abono na pena. Eles recebem um salário, que é um salário mínimo. Esse salário, antigamente, quando foi o começo do projeto, era entregue diretamente para o detento. Hoje, há uns 3 anos atrás, eles modificaram, e esse salário é depositado numa caderneta de poupança, que o detento vai retirar quando sai de liberdade. Ou, se ele quiser, ele pode passar para um familiar próximo, que vai receber esse dinheiro. Às vezes, eles pedem para repassar para eles quando eles têm as visitas, né? Tem as portarias. Portarias são as saídas que eles têm mensalmente, né? Que são de fim de semana. E daí beneficia a própria família, que às vezes o preso está lá, às vezes não é um homicídio, alguma coisa assim, que ele era arrimo de família, cuidava da família. Então, a família tem algum dinheiro para se sustentar com esse salário que o preso recebe. O nosso canteiro da Risotolândia beneficia os presos, possibilitando eles fazerem cursos. Eles fazem cursos do Senar, do Senai, do Senac. O que tiver de curso, nós mesmos fazemos treinamento com eles de viveiro, de plasticultura, irrigação, cultura orgânica, que nós mantemos também uma horta orgânica dentro da colônia penal agrícola. Então, eles saem com essa noção, poda, desbaste, plantio. Então, eles saem com treinamento. E outros que eu coloco ali é que outro benefício que o preso tem é de se afastar da massa. O que é se afastar da massa? Dentro da colônia penal, hoje, atualmente, tem em torno de 1.500 presos. Digamos que 500 estejam trabalhando. Mas tem 1.000 que não estão trabalhando, que ficam transitando nos pátios, que tem lugares assim, é delimitado a área deles. Então, para eles, o preso que quer ficar longe dessa massa carcerária, que não quer se envolver novamente com o crime, que quer ser... Claro que é uma escola. Então, esse preso prefere trabalhar, estar nos canteiros. Então, é um benefício para ele estar afastado dessa massa. Então, geralmente, os que me procuram são esses. Ah, dona Rosa, eu quero ficar aqui trabalhando, porque aqui eu estou longe do pessoal. Então, isso é um grande benefício para eles. Próximo. Essa aqui é a nossa horta orgânica, e ali são os alojamentos da colônia, são as alas onde que eles ficam, que são alojamentos coletivos, que eles têm em torno de 200 presos em cada alojamento. Próximo. Esse é o nosso viveiro, né? Que é um viveiro de recipiente, né? De saquinhos, né? Com produção manual, e semente, uma semente por saquinho, tá? Nós usamos várias procedências. Nós temos coletas em matrizes no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, desde o princípio do projeto, e procuramos matrizes voltadas... Agora, nós estamos com matrizes voltadas à produção de pinhão, e já tivemos matrizes voltadas à produção de madeira. A quantidade produzida são 100.000 mudas ano.
Daí cai naquele negócio que o Sanqueta falou. Vamos colocar quantidade de mudas para doação. Próxima. Essa é a outra visão do viveiro. Próxima. A realidade. No princípio, nós tivemos grande dificuldade de doar as mudas, por causa da legislação. Todo mundo, mas se eu plantar uma araucária, nunca mais eu vou tirar. Isso não é verdade. Quem tem algum conhecimento aqui sabe, se a araucária estiver em linha, tiver um comprovante de plantio, você pede uma liberação de corte, leva uns 6 meses, às vezes, mas você corta. Agora, se ela for nativa, e graças a Deus eles não deixam tirar as nativas, porque senão não tinha mais matrizes. Porque é graças às nativas que se mantêm por aí que nós temos boas matrizes ainda. Porque senão, da onde que nós íamos ter pinhão? Então, devido a essa dificuldade de doar, durante anos, teve anos que nós tivemos que eliminar mudas, nós perdemos mudas. Mesmo plantando dentro da colônia penal agrícola, nós perdemos mudas. E daí nós fizemos, o ano passado, uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, com o professor Flávio Zanetti, que está nos ajudando na coleta de sementes, né? E também na doação de mudas. Daí, uma consequência desse projeto foi o projeto Liberdade Construída, que a empresa se encorajou, vendo que o projeto dentro da colônia penal agrícola estava funcionando, ela se encorajou a contratar presos para a própria empresa Risotolândia. E hoje eles têm em torno de 40 detentos que vão diariamente trabalhar lá dentro da Risotolândia na alimentação, trabalhando nas geladeiras, nas cozinhas, e com possibilidade de aumentar agora. E já estão contratando, já tem 15 ex-detentos que saíram de liberdade e foram contratados pela Risotolândia. Isso é uma coisa importante, porque eles acabam vislumbrando alguma possibilidade de trabalhar depois, de serem contratados, que isso é uma grande dificuldade para o detento. Em 6 anos de projeto, nós entregamos aproximadamente 500 mil mudas. Próximo. Essas são umas mudinhas que nós plantamos ali na colônia, que é na entrada de uma das hortas, que estão com 3 anos e meio. Estão bem... Então, esse é o nosso projeto. Qualquer dúvida depois. E estamos fazendo como o professor Sanqueta falou, colocando muda para doação na sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosemary. Dando continuidade agora, eu vou chamar então o produtor Luciano Pisato para fazer a palestra dele sobre manejo florestal. Boa tarde a todos, bom dia, né? Desculpem. Quem não me conhece, sou engenheiro florestal, já fui diretor de parques nacionais do Brasil, do antigo IBDF IBAMA, fui deputado federal há 22 anos e sou de uma família de madeireiros que tinham um plano de manejo, que foi o último plano de manejo operacional no estado do Paraná até o ano de 2006. E vou mostrar algumas imagens para vocês sobre a realidade do manejo das araucárias, alguns problemas que nós enfrentamos hoje, e fui relator da Lei da Mata Atlântica, aprovei o atual texto que está em vigor na Comissão de Meio Ambiente, festejado por ONGs como SOS Mata Atlântica e outras, e lamento profundamente que na hora da Lei da Mata Atlântica ser sancionada, as mesmas pessoas que fizeram o acordo em nome do governo para ter o texto que daria equilíbrio na execução da Lei da Mata Atlântica,
convenceram o presidente, um pouquinho antes do Natal daquele ano, a fazer um veto nos artigos que falava sobre manejo. Portanto, o manejo não foi proibido, mas ficou uma lacuna legislativa com esses vetos. E, supletivamente, como diz o artigo 1º da Lei da Mata Atlântica, devemos aplicar o Código Florestal Brasileiro. Portanto, no meu entender, o manejo em florestas de Mata Atlântica é totalmente viável. Quanto às espécies ameaçadas de extinção, nós criamos o artigo 11 na Lei da Mata Atlântica, que não foi vetado. E foi um artigo escrito com muita inteligência e negociação. O artigo 11, ele proíbe o corte de espécies ameaçadas de extinção. E no seu parágrafo único, diz que não se aplica a proibição do corte de espécies ameaçadas de extinção, né? Quando o proprietário, pelo uso, estiver conservando aquela espécie. Neste caso, é obrigação do poder público apoiar e fomentar a atividade do agricultor. Exatamente o contrário do que estamos fazendo nos últimos anos no sul do Brasil. Cada caso deve ser analisado. Em alguns casos, a floresta não suporta mais uma pressão de uso. Em outros casos, é absolutamente necessário um uso, como aqui disse o Dr. Sanqueta, para você conseguir a regeneração da floresta. Em outros casos, o uso está estabilizado e precisa apenas de orientação técnica ou uma continuidade. Em alguns casos, deve ser proibido, mas não de maneira generalista, e sim caso a caso. Esta é a lei que está em vigor. Fora da lei, temos uma série de outras situações, resoluções do CONAMA, portarias, etc. Mas portaria, resolução, decreto não é lei. É lamentável que as pessoas continuem passando por cima da lei e achando que portarias valem. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente, e em vez de mostrar só imagens bonitas, eu vou mostrar até umas imagens um pouco feias, que são árvores destruídas, para vocês entenderem o quanto é importante o manejo. Em 1930, essa área que nós estamos mostrando, que nós manejamos, nossa família maneja em General Carneiro, começou um corte. E essa é uma área que vem sendo cortada desde 1930. Talvez não dê nem para enxergar, porque é só araucária uma do lado da outra. Em 1980, o corte, que era uma exploração, porque não havia um conceito de ciência ainda em 1930 para entender isso, passou a ser trabalhado num conceito que nós chamamos de manejo ambiental e que foi aprovado no Congresso Florestal Brasileiro de Belo Horizonte. Algo estranho até, professor. Até o Congresso Florestal Brasileiro, que começou em 1950 aqui em Curitiba, não se faz mais. Acabou. Veja como a ciência florestal foi jogada para fora, né? E em 2001, pela resolução CONAMA, esse manejo foi suspenso. E em 2006, o período operacional desse plano de manejo acabou e nós, de 2001 até hoje, discutimos com o IBAMA judicialmente e não judicialmente se o plano de manejo está em vigor ou não está em vigor. Porque é uma situação sui generis, um plano de manejo em vigor, mas que não pode ter corte. Se não pode ter corte, não é manejo. Aí é outra coisa, mas não manejo. Aqui é interessante, as pessoas falam de manejo, mas têm um medo de falar a palavra corte de árvores, né? Porque se confunde com desmatamento, se confunde com conversão de florestas para pecuária e agricultura, ou substituição por atividades outras, como indústrias, cidades, etc. Manejo envolve desde a conservação da espécie, por diversos mecanismos, até seu uso direto ou indireto, seja pelo turismo, aproveitamento de sementes, etc., e principalmente pelo aproveitamento madeirável, no mínimo das árvores senis, mortas e desvitalizadas, que são absolutamente naturais numa floresta de araucária. Não precisamos pegar os estudos de hoje, podemos ler Reinhard Mack, que
que descreveu as florestas de araucária do Paraná. E desde Mack nós já sabemos que uma floresta de araucária, que já tenha passado a sua fase de maturação, morre em um percentual de no mínimo 1% dos indivíduos por ano. E esses indivíduos devem ser renovados. Até existem argumentos interessantes. Disseram, não, mas pode até morrer as araucárias, mas nós não podemos retirá-las porque elas servem de ninhos na nossa região, por exemplo, para os papagaios. No início eu achei que era um argumento interessante, mas depois eu observei que papagaio não é burro. Papagaio sabe que uma árvore de araucária morta não demora mais do que 1 ou 2 anos para cair. E ele faz sempre em folhosas do tipo canelas e embuias. Para comprovar isso, porque achar é uma coisa e ter um dado científico é outra, esse ano nós contratamos a universidade, um grupo de biólogos, para ir no mato, ficar olhando os papagaios e onde eles faziam ninhos. E 100% dos ninhos estavam nas folhosas e 0 nas araucárias mortas. Mas o argumento era forte na época. Bom, nós temos outros ainda, né, para tentar impedir. O próximo slide, por favor. No meio do uso, uma parte da nossa propriedade é usada para reflorestamentos intensivos de pinos, não usamos eucalipto. Só que desde 1979, a gente achou que não deveria usar mais o fogo para a limpeza com o trator, o enleiramento, a coivara e a descoivara, e deveríamos usar a técnica do plantio mínimo, que inclusive quando você faz o segundo corte do pinus, toda a sujeira deve ficar daquele pinus e fazer uma recuperação da área, e deixar o máximo possível de árvores nativas dentro da área de reflorestamento. Isso faz parte do conceito de manejo, porque as outras áreas de florestas manejadas nativas, elas passam a ter uma integração com as florestas intensivas de plantio de reflorestamento e uma convivência mais harmônica se você deixar alguns espécimes nativos. Aqui nessa foto você consegue ver pinos de um primeiro ciclo, aquele bem no cantinho lá, que é uma árvore de 20 anos, e com nativas no meio, que são araucárias, embuias e canelas, e não dá para notar por causa do contraste, mas aqui já tem pinos plantados de 1 ano. Com isso, próximo slide. Os reflorestamentos passam a ser dessa forma. Em vez de um mar homogêneo de pinos, como você pode encontrar nas grandes empresas, você tem uma integração de árvores nativas junto com o reflorestamento. A consequência disso, o caos. Porque na hora de cortar, algumas árvores nativas quebram, muitas você tem que retirar porque estão secas e podem matar trabalhadores. Nós tivemos uma morte por árvore seca que caiu no capacete e não sobrou nada do capacete nem na cabeça do trabalhador. E aí não há mais como você demonstrar, quando a fiscalização não tem o bom senso de conhecer o histórico de uma propriedade, o que é reflorestamento e o que passa a ser manejo. Porque entre um reflorestamento na parte do fundo dessa foto e o reflorestamento na parte frontal dessa foto, você tem uma mancha de floresta nativa no meio, que foi manejada há uns 20 anos e está numa fase de recuperação, onde as araucárias estão começando a estourar em cima do dossel da floresta de folhosas. Vocês conseguem ver umas manchinhas de araucária. Mais 5 ou 10 anos será um mar de araucária e as folhosas não serão mais vistas. Então isso gerou para nós uma confusão muito grande. Ganhamos o Prêmio Nacional de Ecologia em 86 por ter feito isso. Ganhamos o Prêmio Nacional de Ecologia por termos plantado a araucária em adensamento sem alinhamento, com distribuição espacial aleatória para ter uma melhor estrutura cênica, e agora não podemos cortar porque alguém baixou uma portaria que a árvore plantada é só aquela que tem alinhamento, né? Então, rasga meu diploma de engenheiro florestal, contrata tratores para abrir alinhamento, esqueçam a distribuição espacial, a visão cênica, a estrutura e o que foi escrito há 30 anos atrás.
Nós já tivemos 5 pedidos junto ao IAP negados, porque as árvores que nós plantamos, que foi fotografado por nós como plantado, que foi anotado na nossa contabilidade como plantado, não tem alinhamento, né? E é fácil de comprovar que foi plantado, porque existem outros critérios. Por favor, mais adiante. Isso aqui é interessante só notar, era o maior pinheiro do estado do Paraná registrado, remanescente do corte da nossa propriedade, e depois a gente achou um maior, esse tem mais ou menos 1,92 m, hoje nós temos já um de 2,05 m, e só essa árvore tem 67 metros cúbicos de madeira. É impressionante. Mas mais impressionante é que ele não tem interesse comercial. Ao contrário do que possa ser imaginado, as grandes árvores não dão a qualidade de madeira, porque já tem cerne, tem ocos, etc., de interesse comercial. As árvores de interesse comercial são preferíveis numa idade mais jovem, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Mas um dia essa araucária, infelizmente, vai morrer. E terá que ser enfrentado o drama de retirar uma árvore como essa. Imaginem a portaria, a resolução conjunta SEMA, IAP e IBAMA, aplicado nessa árvore ao tentar limitar apenas 15 metros cúbicos por propriedade, por matrícula. Nossa matrícula tem 5.000 hectares, né, para liberar. Isso é desconhecer completamente a realidade, né? Uma árvore de araucária dá mais do que isso, 2 árvores dão mais do que isso, né? O volume não tem nada a ver, né, com a realidade. Mas é uma árvore magnífica, mas o mais importante dessa foto é esse xaxim aqui na frente, que também é proibido de uso. E alguém fala que é porque demora 200 anos para crescer. Um xaxim, para ficar com 1 metro de altura, não demora 10 anos. Quem é que disse que demorava 200 anos? Como é que se mantém isto na cultura dos órgãos públicos? E o xaxim, que poderia ser uma indústria maravilhosa na composição da floresta de araucária, colhe um xaxim no subbosque, colhe uma erva mate, faz pecuária extensiva, se bem que a pecuária não concordo muito, mas ok, é uma forma. E no dossel superior, colhe madeira quando tiver madura. Agora, impedir o uso do xaxim, não vejo razão nenhuma, porque 200 anos ele não demora para crescer. Quem escreveu isso, talvez tenha se equivocado. O próximo slide, por favor. Nós produzimos 100.000 araucárias por ano e plantamos 100.000 araucárias em adensamento. Só que desde o decreto 6660, é um direito nosso cortar essas araucárias plantadas, garantido por lei. Foi maravilhoso isso. Só que para poder exercer esse direito, nós temos 60 dias depois do plantio para registrar esse plantio com coordenadas geográficas no órgão público. Todos os anos eu requeria ao IBAMA onde eu registrava o nosso plantio. O IBAMA foi mais gentil, já respondeu: não é com a gente, procure o IAP. E o IAP, todos os anos eu requeiro onde é que eu registro o nosso plantio. E o IAP nunca respondeu até hoje, porque não tem onde registrar. Portanto, plantar 100.000 araucárias, como nós estamos fazendo, não dá mais. Plantamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, depois da portaria, né? Depois do decreto. Antes a gente plantava todos os anos também. Porque o decreto foi bem intencionado, mas por algum motivo não é implementado. Então, esta garantia, que é inteligente, de certa forma, não tem onde ser feita. Mas vamos continuar plantando, viu, professor? 100.000 araucárias por ano, porque é bacana. Sobre o plantio da araucária, há uma série de situações no enriquecimento complicadas. Problema do sombreamento, problema da altura da muda, mas que outros vão falar aqui, né? Mas que é um assunto muito sério e talvez a partir do ano que vem a gente retorne a um processo bem antigo e não faça mais o plantio com muda e passe a fazer o plantio direto com o pinhão, mesmo correndo o risco de grande parte desse pinhão ser consumido pelos animais
na própria floresta, mas o resultado desse processo de enriquecimento parece ser mais positivo do que com muda. A muda ela tem uma série de sensibilidades, especialmente a partir do momento que nós passamos a usar o saquinho plástico e a gente, na hora de plantar, acaba mexendo na raiz. A raiz é muito sensível, a parte pivotante. Eu lembro que antigamente a gente usava uma coisa chamada jacá, vocês lembram disso? O jacá é uma lâmina de madeira, era mais fácil, enterrava aquela mudinha com a lâmina, dava um puxãozinho em cima, ela rasgava até o fundo do buraco, já fechado com terra, e com jeitinho você tirava a lâmina do jacá. Aquilo dava mais resultado. O jacá ficou ultrapassado, veio o saquinho plástico, mas o saquinho plástico realmente não dá, assim, uma sobrevivência tão elevada. É só uma curiosidade para ficar aqui um testemunho. Facílimo produzir muda de araucária, facílimo. Não vejo o menor problema de risco da espécie. O que eu gostaria de ter orientação, e contratamos a Embrapa há 3 anos para fazer uma pesquisa na fazenda sobre a variabilidade genética, a ter uma orientação do governo se nós devemos introduzir espécies, semente e o material genético de outras propriedades, ou devemos continuar só na nossa, né? Isso é mais importante, porque depois que eu contaminar aquele ambiente com outro material genético, eu não descontamino. Esse é o tipo de orientação que seria relevante. Mas, orientação técnica, posso testemunhar aos senhores, o nosso plano de manejo nunca teve. E nos últimos 10 anos, nós só tivemos fiscalização e repressão. A mais agradável foi a Operação Angustifolia, com 300 fiscais, 200 policiais federais, que durante 15 dias, com metralhadora, ficaram dentro das nossas áreas, e foi muito agradável receber 5 multas nas áreas que a gente tinha o reflorestamento daquela forma que vocês viram, porque consideraram o reflorestamento Mata Atlântica, quando a lei da Mata Atlântica diz que não é Mata Atlântica nenhuma área da agricultura, reflorestamento, etc., no dia da publicação da lei, né? Somente a Mata Atlântica, as áreas que tinham floresta naquela época localizada. Essa é outra grande confusão que as pessoas desconhecem aqui. Vamos passar para frente. E o aproveitamento do ciclo natural. Não vou falar aqui do manejo com o corte, com outras alternativas, mas a gente tem que enfrentar, pode passar. A gente tem que enfrentar alguns problemas. Por exemplo, linha de transmissão dentro da propriedade. Essa é uma rede de luz feita e paga por nós. Uma rede compacta, onde não necessita a roçada embaixo da linha de luz. Então, as araucárias ficam junto com a linha, é chamado linha verde, mas isso tem que ser pago do bolso do produtor, porque a Copel não faz. A Copel faz, a próxima slide, por favor, faz isso. Isso aqui faz 2 meses na nossa propriedade. Está ali a linha de luz, só que agora eles resolveram aumentar de 10 metros para cada lado para 20 metros de cada lado. E assim, todas as araucárias são derrubadas e o aproveitamento da araucária é livre. O IAP dá a licença. Só que demora tanto tempo para vir a licença da Copel, depois ir ao IAP, o IAP emitir o DOF, que quando nós formos usar essa araucária, podem ver, ela já está seca, não tem mais valor comercial. Mas as linhas de transmissão do poder público são assim, ó, sem nenhum cuidado com a possibilidade de conviverem com espécimes importantes. São destruídas com motosserra, sem o proprietário saber, e alguns são multados depois. Enquanto que uma linha verde, como aquela que eu coloquei para vocês, paga do nosso bolso, resolveria tudo. Mas aí o poder público não está preocupado com a conservação da araucária, né? Ele tem que derrubar para poder garantir a transmissão de energia elétrica. Próximo. Outro problema são as árvores mortas, que é o que nós vamos mostrar a seguir. Parece que, por milagre, a Assembleia Legislativa do Paraná está aprovando uma lei autorizando o aproveitamento, até que enfim, das árvores mortas, senis e desvitalizadas, ainda preocupados que a gente use essa autorização para destruir as araucárias, né? E é muito estranha essa visão, porque é tão simples você delimitar
os remanescentes de floresta e conservar aqueles remanescentes, independentes se está havendo corte ou não ali dentro. O importante é manter aquela área e uma certa qualidade daquela área. Mas se você andar pelas estradas 1 mês, 2 meses, 3 meses, você só vai ver o avanço da fronteira agrícola, que continua em nosso estado, sem nenhuma ação positiva de controle e a fiscalização em cima do eventual corte, seletivo ou não, né? O que é algo absolutamente negativo. E as árvores mortas, o próximo slide, por favor, é um grande problema, porque faz parte do ciclo natural da floresta. Esse é um caso que é muito normal. Todo dia, com trovoada em nossa área florestal, você vai achar 2, 3 pinheiros na situação. Isso aí caiu um pequeno raio nele, e ele, em vez de só secar, ele explodiu. E nós fizemos pode passar o slide. A gente fez até uma pesquisa, essa é minha filha, engenheira ambiental, porque ele jogou tão longe os pedaços do pinheiro que a gente fez uma avaliação. Nós tivemos lascas com possibilidade de morte se atingisse alguém a 150 metros de distância, né? E isso acontece muito. Árvores como essa, nós requeremos o aproveitamento. Nós temos ali no IAP parado pedidos de aproveitamento há 7 anos, 6 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, sem nenhuma resposta. E isso que nós somos uma empresa que tem ainda poder, né? Poder político, tudo, e não tem resposta nenhuma. Tem dúvida de que isso daí deve ser aproveitado, a ponte fazer um pouco de tábua, o resto vai virar energia, mas não tem motivo. Isso aqui está do lado de uma estrada, inclusive, não tem impacto ambiental nenhum, e retire e coloque-se no lugar ali para substituir 3, 4, 5, 6 mudas de araucária, e você vai recompondo a floresta e formando seu ciclo. Próximo, por favor. Isso aqui é um outro problema. Beira de estrada. Em vez de manter beira de estrada limpa e desmatada, como todo mundo faz, no nosso plano de manejo é preferível deixar as beiras de estradas com árvores que dê pouco sombreamento. Nesse caso, veio um pouco de taquara, não está mostrando muito bem a ideia. Mas as araucárias que estão ali são araucárias que vieram pela condução da limpeza da beira da estrada, que todo mundo faz. E num determinado momento a gente diz, mas por que a gente vai continuar roçando a beira da estrada sem aproveitar a biomassa? Deixar apodrecendo lá. Vamos requerer para o IAP e pedir autorização do uso, inclusive o corte seletivo de algumas araucárias, porque estão muito próximas e você tem que fazer uma condução para que essas florestas se recuperem. Estamos aguardando, pode ser que um dia o IAP responda, né? Até lá, nossa manutenção vai esperando uma definição. Próximo slide. Esse é um outro exemplo de raio. Vejam que a araucária, ela somente rachou lá em cima um pedaço da copa, né? Mas se não tiver um aproveitamento rápido, em 30, 60 dias, ela vai ser invadida por caruncho e outros elementos da natureza e vai perder seu valor comercial. Uma árvore como essa, de madeira, em pé, deve valer uns 3, 4 mil reais, né? É uma pena. Com 4 mil reais, quantas mudas de araucária a gente consegue fazer? 4 mil? 40 mil? Então, com esta árvore, 40 mil araucárias poderiam ser produzidas, com o dinheiro dela. Isso é sustentabilidade, tripé, economia, social, ambiência. Sem o dinheiro dessa araucária, como nós vamos comprar 40 mil mudas? E ainda cuidar dela, fiscalizar, manter guarda, né? E não estamos nem falando do problema de fauna, né? Uma propriedade como essa, que tem uma avifauna fantástica, toda a mastofauna da lista paranaense, menos o tamanduá-bandeira. Lobo-guará nós vimos pela 3ª vez esse ano na área. Onça pintada pela 1ª vez. Só que os caçadores, né, eles invadem, especialmente para pegar cateto, queixada, anta, esse tipo de coisa. Quanto custa manter uma estrutura de controle e fiscalização? Não adianta ligar para o 0800 da Força Verde. Isso não vai acontecer, eles não têm gente suficiente para controlar. Você tem que cuidar da tua propriedade, né? Mas isso tem custo.
E esse custo deveria vir de árvores como essas aqui. Próximo, por favor. Essa aqui é só para mostrar lá no centro aquela árvore com a copa bem virada para cima, né? Isso é um sinal, o nosso amigo do Faxinal diz que as populações sabem quando uma árvore vai morrer. Realmente a gente sabe antes quando ela vai morrer. Talvez pela baixa umidade da árvore, ela vai levantando os galhos. Dizem que ela está levantando as mãos para Deus, né? E aqui é o sinal que a árvore está senil e desvitalizada, iniciando o seu processo de morte. Aquela é uma árvore que deveria ser substituída. Essa é uma área que foi já cortada em manejo 2 ou 3 vezes, mas não é uma área de floresta, é uma área de campo, né? Campos com araucária, uma característica diferente que sofre um tipo de manejo diferente de uma área com floresta, com folhosas junto, que precisa de muito mais intervenção para garantir a regeneração. Aqui a intervenção é bem pequena, né? Porque a luminosidade está equilibrada e é mais fácil manter esse tipo de floresta. Pode passar, por favor. Isso aqui é um adensamento em linha, com 30 anos, professor. Não deu certo, não funciona. Mas não quer dizer que o adensamento em linha não funcione. Este aqui não funcionou. O do lado funcionou maravilhosamente bem. Eu coloquei esse mau exemplo porque a araucária é algo muito interessante. Você planta numa área, ou faz um adensamento, um enriquecimento, e tem um resultado fantástico. 100 metros para frente, ela não vai. 200 metros para frente, ela vai. Por isso o manejo exige um cuidado constante de observação, né? Não dá para fazer na prancheta, um engenheiro ficar aqui em Curitiba e dizer, ó, vá nessa área e faça tal coisa. Você tem que observar, às vezes ela se adapta, às vezes ela não se adapta. E esse pinheiro seco aqui em primeiro plano, pequenininho, não dá para ver por causa da luminosidade. Esse e muito mais aqui, todos foram mortos pelo macaco prego. O macaco prego é uma praga hoje, a maior praga dos reflorestamentos da região sul, e não é por falta de comida, é um hábito novo que eles adquiriram, e também é o que mais destrói as araucárias. A mesma retirada de casca para ele comer do pinus, aquela seiva que tem embaixo, fazer um chicletes, ele faz nas araucárias. São milhares de araucárias que nós perdemos por ano dessa forma. No caso da araucária, ela morre o sistema acima do anelamento e não morre totalmente a árvore, às vezes dá para recuperar. Já o pinus, infelizmente, ele morre inteiro. E para vocês terem uma ideia, um bando de macaquinho, com uns 30 macacos mais ou menos, eles chegam a destruir 10 hectares, seriam 15 mil árvores a cada 15 dias. Isso daí é um desastre econômico, né? E as autoridades não nos conseguem indicar uma solução para fazer um controle cinegético dessa situação que é evidente, há um desequilíbrio de fauna evidente. Pode passar, por favor. Isso aqui é o que sobra das nossas araucárias. Esperamos tanto tempo. Isso aqui foi um pedido de corte que nós fizemos de araucária morta que a gente fez há 9 anos para o IAP. Não tivemos resposta nenhuma. Todas as árvores daquela época já estão assim, já apodreceram, caíram, dá para ver lá no mato o resto dela caída. E essa já virou uma ação de perdas e danos que está correndo na Justiça, até porque a Vara Federal Ambiental de Curitiba já decidiu que a resolução e as portarias que proíbem a utilização de árvores mortas é ilegal. Isso já foi ao Tribunal TRF 4 de Porto Alegre, que manteve a mesma decisão, e já foi ao STJ, que também disse que é ilegal. Então é um passivo que está se mantendo, que pode custar muito dinheiro ao povo do Paraná pela manutenção de uma decisão que não tem amparo em lei. E não tem amparo na ciência, não tem amparo em nada, né? Mas é muito grave essa situação. Próximo, por favor. Luciano. Sim. Esse aqui não vai dar para mostrar para vocês, eu queria mostrar um exemplo dessa transição de área de campos. Ali tem um lago, né?
Pode pular esse que não vai ter condições de eu mostrar. Isso aqui é um outro pinheiro que caiu por vento. Estão vendo uma pessoa lá embaixo? Esse pinheiro tem 27 metros cúbicos. Nesse dia desse vendaval, registrado no INEMET, nós temos uma estação meteorológica oficial nessa propriedade. A partir do dia que foi instalada essa estação, General Carneiro passou a ser a cidade mais fria do Paraná e do Brasil. Nós já ganhamos o recorde de temperatura 3 vezes. Para ver como a gente conhece muito pouco, né, o nosso clima, a nossa natureza. Só esse pinheiro tem 27 cúbicos. Naquele dia caíram pelo menos 50 pinheiros, umas 10 embuias, canelas, etc. Isso também já está pedido há 2 anos no IAP e não tivemos resposta nenhuma ao nosso pedido. Esse pinheiro provavelmente já está perdendo, não vai ter mais uso nenhum, que já deve ter apodrecido. Pode passar, por favor. Aqui uma situação mais grave. Esse nós pedimos para retirar esses pinheiros mortos, porque a gente tem uma área de ecoturismo. A gente achou que se o pinheiro não dá o bem madeirável, que dê o dinheiro pelo bem contemplativo. E construímos um hotel que está em fase final de construção, e é um hotel com uma proposta muito interessante para agregar valor com turistas de alto nível. É um hotel 5 estrelas, com estação de tratamento, tudo certinho. Só que um turista poderia ter morrido naquele lugar ali. E nós notificamos as autoridades ambientais, avisamos que alguém poderia morrer, pedimos a autorização e não obtivemos resposta nenhuma. Próximo. Isso aqui é um outro exemplo de queda por vendaval. Próximo. Esse é uma morte natural de um pinheiro em campo. Esse pinheiro eu dei um nome, chama-se Beatriz, Bia. Isso deve ser do IAP, né? A Bia, nossa colega de Nova Vitória, tem um carinho enorme para ela. Levei ela no dia que estava morrendo o pinheiro e disse, vou chamar de Beatriz. Hoje o pinheiro está inteirinho podre em pé e a Beatriz continua lá sem autorização de uso. Ela até pede que eu não conte essa história, mas eu conto, né, porque eu acho que é uma situação inacreditável, né? Esperar tantos anos e não ter resposta nenhuma. Imagine que dano vai ter retirar aquela árvore. Campo, não vai afetar nada a sua queda, e mais 40 mil araucárias podiam ser compradas com aquele pinheiro ali. Próximo. Isso é um conjunto de araucárias mortas dentro da floresta natural. Próximo. Isso aqui é uma floresta de araucária que precisa ser ralhada. E por que ela precisa ser ralhada? Porque se ela não for ralhada, ela vai ficar assim estagnada. Se ela for ralhada, retirada e diminuída a concorrência, ela vai passar a ser como o próximo slide. Próximo. Ela passa a ser assim. Essa floresta, nós acompanhamos essa floresta, eu pessoalmente, nos últimos 36 anos, 37 anos, ele era muito denso, como aquela outra que vocês viram. Ao você diminuir a população por hectare, você dá capacidade da araucária abrir o seu dossel, jogar os seus galhos para o lado. Porque a árvore não anda. Ela não pode se deslocar como nós, seres humanos ou outros animais vivos, fazemos. Portanto, o espaço tem que ser criado pela gente. Se a gente estimula o aumento de população, a gente tem que saber controlar. Na natureza, uma floresta natural de araucárias tem entre 40 a 60 indivíduos por hectare. A floresta que nós induzimos que seja regenerada pode chegar a 1.000 indivíduos por hectare. Essa floresta não terá futuro nenhum se não for reduzida a sua população para aquilo que a natureza nos ensinou, 40, 60 indivíduos por hectare. Aqui foi reduzido, foi cortado, etc. Olha que maravilha ficou. Que maravilha de árvores nós temos. Todas com um bom poder vegetativo. Já tem uma branquinha ali no meio, aquela está morta, tem que ser tirada, já deveria ter sido tirada, né? E essa é uma foto também de campo, e eu usei quase foto de campo, porque facilita visualizar as araucárias. Nas outras, a cor não permite muito. Próximo slide. Luciano. Aqui uma visão geral dessa área de campo e de ecoturismo. Toda essa área já foi cortada 2 vezes desde 1930.
e continua a ter uma população elevadíssima de espécimes com idade avançada, jovem, etc., mas com toda a dinâmica, né? Até porque espécimes mais velhos não produzem mais semente. O ideal é ter espécimes de idade mediana, que são autoprodutores de semente, entre seus 30, 40, 50 anos de idade. É a melhor idade de produção. Próxima. Luciano, 1 minuto. Certo. Bem rapidinho. Essa é a realidade que nós temos. A consequência de tudo isso que eu contei a partir de 2001 é que todos os agricultores da nossa região, produtores, madeireiros, etc., que estavam plantando araucária, manejando araucária e acreditaram no nosso discurso, hoje destroem a araucária, pisam, derrubam, queimam, e como foi dito ontem por todos os membros da mesa, de todos os partidos políticos, pesquisadores, etc., a araucária virou uma árvore maldita, porque não tem a sustentabilidade do tripé por ter sido proibido o seu uso. Essa é a realidade no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. Essa é a realidade da pesquisa PELD, essa é a realidade dos pesquisadores da Embrapa. E nós estamos esperando o quê para mudar isso? Continuar no erro? Errar é humano, mas continuar é burrice. Pode passar rapidinho, só para concluir, quero só mostrar no município de João Carneiro, depois da resolução CONAMA, de 1.000 empregos registrados em carteira. Isso aqui é uma pesquisa da Federal. Hoje, só tem 200 empregos registrados em carteira. 80% dos trabalhadores perderam o seu emprego. Isso é triste. Estão em favelas com alto índice de criminalidade. O último slide só. Isso aqui é o cluster em 2002 e 2007. A área vermelha lá é o sul do Paraná, o cluster madeireiro, bem embaixo do slide do estado do Paraná, o cluster madeireiro que existia em 2002. Hoje, aquele pedacinho que restou em vermelho ali. Nós destruímos a vocação da região, a última região que mantinha e mantém florestas nativas. Nós tiramos a vocação florestal e está sendo substituída por pecuária, basicamente, porque pode ser feita em morros, e alguma coisa da agricultura. É lamentável, é lamentável. Bom, eu agradeço a oportunidade. Quero dizer que o manejo para rendimento sustentado é factível, é possível. Manejo não é conversão de área, manejo não é desmatamento, manejo é trabalho com a floresta, que envolve corte, que envolve plantio, que envolve ações de mitigação, que envolve muito esforço e envolve uma ciência que foi desenvolvida por décadas. E é lamentável que a ciência florestal no estado do Paraná esteja sendo jogada no lixo, que a primeira escola de floresta do Brasil ensine seus alunos para eles não poderem aplicar aquilo que aprenderam. Engenheiros florestais que sairão sem poder fazer o que aprenderam. Temos que mudar isso. Temos que admitir que sabemos, com erros, mas vamos mudar fazendo e não ficando paralisados. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano Pisato. Visando enriquecer o nosso seminário, a gente vai aproveitar agora a presença do colega Luiz Carlos Goulart, que é de São Joaquim, Santa Catarina, e ele é responsável pela mobilização em defesa da araucária na região de São Joaquim. Então ele vai nos trazer um pouquinho da experiência deles, da luta, em relação à questão da defesa da espécie. Agradecemos a acolhida do colega Luiz Carlos, e após essa palestra, então, a gente vai fazer a sessão de perguntas. Por favor, fique à vontade. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Depois de uma palestra dessa aí, é complicado você falar, né? Parabéns aí ao palestrante, e eu já gostaria de aproveitar a oportunidade de convidá-lo para ir a São Joaquim, a todos, para irem a São Joaquim, porque me parece que essa transmissão de conhecimento, entre o conhecimento técnico-científico e as autoridades, os políticos do Brasil, é necessário para que se mude a legislação.
O último slide que você mostrou ali, lá em São Joaquim, a gente roça, queima, né? E há uns 4 anos atrás, quando o Zanetti chegou na praia e me mostrou isso aqui, disse, olha, nós temos que plantar araucária. Eu disse, esse homem é louco. Alguma coisa, é o sol demais que ele está pegando na praia. E ele começou a falar sobre a araucária, sobre as questões, o projeto de pesquisa dele, e me levou, então, a começar a tentar adquirir algum conhecimento sobre isso. Após esse conhecimento, vim a Curitiba, eu preciso ir lá olhar, eu tenho que ver isso de perto, como é que ele está fazendo, para mim chegar em São Joaquim e falar e não me chamarem de louco também, que já me chamaram de louco lá. E realmente é necessário unir o lado técnico, a pesquisa científica, o trabalho dos pesquisadores, de empresas como vocês, no sentido de difundir esse conhecimento. Se não tiver, isso vai acontecer como o IAP, aqui nós temos lá em Santa Catarina, Fátima, que é a Fundação de Meio Ambiente, e IBAMA também, que são os órgãos ambientais responsáveis. E não existe hoje mais manejo sustentável lá, muito embora muitas pessoas tenham seus planos também de corte, cortados em função dessa situação. E São Joaquim tem um diferencial. São Joaquim, me parece, que é uma das maiores reservas de araucária do Brasil, segundo o levantamento florístico, acho que até o doutor Adelar Mantovani vai apresentar à tarde. E nós não temos lá essa possibilidade de corte, não preservamos o meio ambiente, não temos o lado social. Vamos começar pelo número de empregos. São Joaquim chegou a ter 36 mil habitantes, hoje tem 26. Chegou a ter 85 serrarias legalizadas, e alguns falam em 130, contando as não legalizadas, hoje não tem nenhuma. Se não fosse a maçã que eu trouxe para vocês aqui, e que hoje, inclusive, está com dificuldades, inúmeras dificuldades, uma delas as questões ambientais. Por exemplo, em 2005, todos os produtores de maçã de São Joaquim e da região tiveram que fazer termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Terrível isso. Pagando uma taxinha, claro, né? Então, se resolveu, se criaram leis rigorosas que não são aplicadas devidamente. Mas, além da questão de legislação, tivemos que levar o Zanetti em São Joaquim para falar sobre a pesquisa dele, para mostrar à comunidade lá, e estamos tentando fazer essa mobilização comunitária. Ele fez 2 palestras, com certeza vai voltar novamente, e numa segunda oportunidade nós levamos o presidente da Fátima, da Fundação de Meio Ambiente, Murilo Flores, o professor Adelar Mantovani, que vai palestrar para vocês, e Carlos Augusto Marques, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assessor da Corregedoria. Por quê? Qualquer movimentação que você tenha que fazer na tua escritura hoje depende de averbação da reserva legal. Não sei aqui no Paraná como é que está acontecendo, mas lá em Santa Catarina você não movimenta uma escritura sem averbar a reserva legal, de área rural. O módulo rural lá é 2 hectares, se você tiver 2,5 hectares, você tem que ter reserva legal. Bom, como é que você vai fazer? Lá em Santa Catarina, e acredito que parte aqui do Paraná, você tem uma grande questão a ser resolvida junto com as questões ambientais e as questões da araucária. Como é que você vai movimentar a escritura se ela estiver em comunhão? Essa é uma pergunta que o juiz de direito da comarca de São Joaquim não me respondeu, a corregedoria não me respondeu, porque as nossas áreas em Santa Catarina são pequenas propriedades. 20, 30, 40. Em São Joaquim, a média para a produção de maçã é 5 hectares. E todas elas, você necessita averbar a reserva legal. Mas aí fica o questionamento. Se você tem que averbar a reserva legal, como é que você vai fazer isso se está em comunhão? Você tem que pegar a assinatura de todos da comunhão. 20, 30, 40, 50. Tem casos de 80 pessoas numa mesma matrícula. Como é que você vai fazer para fazer a averbação da reserva legal? Esse é o primeiro questionamento que eu fiz junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aí mandaram, o Carlos foi lá fazer a palestra e fizeram uma inspeção colecional nos cartórios. Eu fui taxado de ter criado um problema para a comunidade,
porque eu fui no Tribunal de Justiça colocar essa situação, porque o cartório dava um jeitinho. Não sei como, mas dava um jeitinho. E agora não pode dar mais jeitinho. Bom, esse foi o primeiro problema enfrentado. Mas formamos um grupo de trabalho após essas palestras, por entidades e pessoas da comunidade. Algumas se mostraram muito reticentes, não acreditando na menor possibilidade do manejo sustentável, na possibilidade da questão ambiental, das questões legais, enfim. Tivemos inúmeras barreiras por entidades e pessoas da comunidade, autoridades, inclusive. Algumas não, algumas se mostraram bem receptivas após a palestra que o Zanetti proferiu em São Joaquim. Só para vocês terem um exemplo, na Câmara de Vereadores, aqui, parabéns ao presidente da Câmara, ao prefeito, aos vereadores, à comunidade de vocês aqui. Quando eu disse que viria para participar do seminário, o presidente da Câmara de Vereadores de São Joaquim me disse o seguinte: isso não é coisa de vereador. Então, é necessário a transmissão do conhecimento técnico-científico, que vocês estão muito mais avançados do que nós, para todas as pessoas, desde um vereador até o senador, que representa o Estado no Congresso, para que se possa mudar esse estado de coisas que acontece. Nós formamos um grupo de trabalho, nós temos de aproximadamente 12 pessoas, e esse grupo de trabalho tem se reunido periodicamente para discutir ações de como fazer a divulgação perante a comunidade das questões ambientais. Uma delas, além de palestras que foram promovidas, nós vamos reunir agora, dia 7 de outubro, através da Escola do Legislativo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem um órgão chamado Escola do Legislativo, que visa proporcionar à classe política um conhecimento mínimo necessário para atuar nas suas funções. E mesmo assim não é fácil. Mas vamos reunir todas as Assembleias Legislativas. A Assembleia Legislativa vai reunir todas as câmaras de vereadores e prefeitos da região serrana de Santa Catarina. E nessa oportunidade, uma das palestras a ser proferidas será a apresentação dessas questões, que eu tenho um pouquinho de conhecimento agora sobre as questões legais da Araucária, para todos os vereadores da região serrana e prefeitos, com o objetivo de formar grupos de trabalho em cada município da região serrana, porque o que aconteceu em São Joaquim não é apenas em São Joaquim, foram nos 18 municípios da região serrana de Santa Catarina, aonde existe um estoque de araucárias enorme, e aí me chamou a atenção a afirmação de que o manejo sustentável não implica você extrair parte dessas araucárias. Eu já vejo diferente, e me parece que também é essa a visão. Você tem que tirar parte das araucárias, porque é um projeto autossustentável. O proprietário que tem lá, ele vai tirar parte das araucárias existentes, ele não vai precisar de dinheiro do governo. Ele vai vender aquelas araucárias, vai fazer o replantio e ainda vai se capitalizar, porque a nossa realidade lá, não sei aqui do Paraná, mas o homem do campo está abandonando porque ele não tem condições de sobreviver na pequena propriedade. Esse é o que está acontecendo em Santa Catarina, e especificamente na região serrana. Então, convidamos também promotor de justiça, porque o Ministério Público, infelizmente, não por culpa do Ministério Público em si, mas o Judiciário e o Ministério Público estão tendo uma visão muito pequena e sem o aprofundamento de conhecimento técnico-científico. Convidamos, então, o Ministério Público, foi a São Joaquim um representante, almoçamos e ele nos colocava a seguinte situação: caminho judicial, você formar uma associação e buscar uma ação civil pública, para que o pequeno produtor lá, ou o médio ou o grande, não tenha custos, principalmente dos ônus de sucumbência numa ação judicial. É um caminho, é uma possibilidade, que inclusive nós vamos tentar. Mas, além disso, me parece que o conhecimento, a transmissão do conhecimento aos membros do Ministério Público, ao Judiciário, e dentro dessa linha de entendimento fizemos o quê? Nós vamos convidar um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é proprietário rural, que também tem o interesse dele lá no Rio Grande do Sul, para vir a São Joaquim e falar sobre questões ambientais. Vamos convidar
representando o Ministério Público, o Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, que é de Lages, é uma cidade vizinha nossa ali, inclusive o doutor Adelardo Mantovani, conversou com ele, agora recentemente, para vir a São Joaquim. Nós precisamos sensibilizar as autoridades, transferindo esse conhecimento para a busca da legislação. E me parece que, se a parte política, os deputados federais, os senadores, não fizerem ou não puderem fazer, porque às vezes podem ter intenção e não podem, talvez o judiciário vá ser a salvaguarda para modificar a legislação. Que na omissão do Poder Legislativo, o judiciário tem sido, no Brasil, aquele que tem resolvido grandes questões que envolvem polêmica, principalmente nas questões ambientais, e muitas na parte política. Na região de São Joaquim, além dessa mobilização que estamos fazendo e vamos continuar, nós temos uma posição geográfica que impede o acesso com certa facilidade, tanto pela BR-101 quanto pela BR-116. E, além dessa questão, nós temos uma atividade econômica estagnada em toda uma região. Como eu disse, São Joaquim tinha 36 mil habitantes, chegou a ter, hoje tem 26. E as dificuldades socioeconômicas são muito grandes para a nossa região. Me parece que essa parceria que pode nascer de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul precisa levar em consideração a mobilização das câmaras de vereadores, começando esse trabalho de base. Fica essa sugestão. E um grupo de trabalho, não apenas por Estado, mas um grupo de trabalho entre os Estados. Porque o posicionamento, o grupo de trabalho que vocês formaram aqui, por exemplo, com participação do IBAMA, dos órgãos ambientais do Estado, lá em Santa Catarina, o entendimento é diferente. O mesmo órgão ambiental que aqui no Paraná vai ter um posicionamento, lá em Santa Catarina tem outro, completamente diferente. Não existe uma uniformidade. Você vai ficar à mercê e à mão daqueles fiscais ou daquelas autoridades do Estado que têm o seu próprio entendimento, sem um conhecimento técnico. É o caso da Fundação do Meio Ambiente, de Santa Catarina, é o caso da Polícia Ambiental, que nós temos lá também, e no Rio Grande do Sul também é diferente. Lá no Rio Grande do Sul, eu tenho conhecimento, porque nós participamos da divisa, é proibido o queimar campo. E se alguém passa na estrada e joga um cigarro aceso e queima, a polícia vai lá e multa o proprietário, mas não foi ele que queimou. Não quer nem saber. Quer dizer, e lá, como é que você vai controlar esse tipo de situação? Então, eu queria agradecer ao Zanetti por essa oportunidade de participar e falar um pouco, e gostaria que, como sugestão, que se formasse um grupo de trabalho, juntos, e o que se faz aqui no Paraná, a gente pudesse também fazer em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Unir forças no sentido de trazer um desenvolvimento econômico, cuidar do meio ambiente e cuidar da parte social. Me parece que esse tripé, que foi muito bem colocado pelos que antecederam e ontem à noite, se não acontecer, nós vamos deixar várias regiões estagnadas, empobrecidas e completamente abandonadas. Esse exemplo que você colocou, do número de empregos de 1.000 para 200, lá em São Joaquim nós tínhamos muito mais do que 1.000 e hoje não temos nenhum. E uma região grande, que poderia ser muito próspera e com certeza vai ser próspera no futuro. Seria essa a minha manifestação. Muito obrigado. Obrigado e até o próximo encontro, que ele vai acontecer, se Deus quiser. Muito obrigado, Luiz Carlos. Agora nós vamos fazer a sessão de perguntas, então eu convido os palestrantes, inclusive o Luiz Carlos, para virem aqui, para se sentarem à mesa. Então, Ismael Kloster. Obrigado. Eu só queria entregar ao Zanetti, em Santa Catarina, um deputado estadual propôs uma lei permitindo o corte parcial de araucárias mediante o replantio. Essa lei foi aprovada, o governador vetou e a Assembleia rejeitou o veto.
E o Ministério Público, inclusive a manchete é essa: Ministério Público de Santa Catarina contra o corte de araucárias. Eu gostaria de passar, Zanetti, porque a lei envolve detalhes técnicos que eu não tenho conhecimento. Então, seria interessante que o pessoal que tem conhecimento técnico desse uma olhada na lei e, eventualmente, até elaborar propostas de melhoria dessa lei, que é um caminho, já é um começo nesse sentido. Eu vou fazer essa entrega ao professor Zanetti. Se alguém quiser cópia depois, por favor, é bem interessante essa proposta. Obrigado. Obrigado. Enquanto se compõe a mesa, gostaria de informar que a palestra que nós havíamos alterado para agora de manhã do Ministério do Meio Ambiente, ela vai ficar conforme programado, porque o nosso colega Luiz Carlos Balcivics conseguiu permanecer com a gente por mais um tempo, então vai ser conforme o programa inicial, ok? Então agora, por favor, Luiz Carlos, sente-se à mesa aqui também. Os microfones vão estar circulando aí, para quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão, que eu vou tentar fazer o direcionamento e encaminhamento. Lá em cima. Eu sou Caio Medeiros, do Instituto Chico Mendes, né? Cumprimento a todos os palestrantes pelas palestras, mas eu tenho uma pergunta mais direcionada para o Luciano, né? Gostaria até de cumprimentar pela colocação didática e real do setor florestal no Paraná, né? E gostaria de mencionar também uma coisa que o senhor não mencionou, que é a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, né? Tivemos a oportunidade de passar uma tarde lá com um técnico e foi tudo maravilhoso. Uma RPPN muito bem de gestão, de pesquisa, assim, muito rica, né, em várias pesquisas, né? Mas a pergunta que eu gostaria de colocar é mais quanto ao quadro institucional dessas ideias boas que a gente vê aí de o reflorestamento de baixo impacto, o reflorestamento aleatório, né? Como que está o quadro institucional, se isso aí já caminha para uma normatização, caminha para uma possibilidade de política pública, né? Como que está esse quadro institucional atualmente? Muito obrigado. Eu não mencionei que a gente tem uma RPPN, acho que é a única RPPN federal da região sul, né? E outras que a gente tem lá, porque há um tempo limitado. Nós temos, inclusive, na nossa propriedade, acho que o único fato do país, né? Nós tínhamos o Parque Estadual das Araucárias, onde dentro dele tem 27 mil araucárias de 300 anos, e que foi descriado pelo governador anterior por desinteresse público, e segundo alguns laudos que eu li, porque só tinha araucária. Então o Parque das Araucárias foi descriado porque só tinha araucária. Mas o maior fato de ignorância na descriação desse parque foi não terem lido o Reinhard Mack, que descreveu a região de Clevelândia até Palmas como uma situação única de mais ou menos uma região com 1 milhão de hectares, na época, né? Hoje não tem mais, aonde as florestas de araucárias eram quase puras, eram chamadas assim de mata preta, né? E que não tinham folhosas compondo ela, e sim araucária e taquara, um tipo de bambu. E muito pouco, né? Nessa área tem 18% de folhosas e 82% de araucária. Então a gente lá na nossa propriedade tem extremos interessantes. Nós fomos a primeira propriedade rural do país a ter averbada a reserva legal. Primeira da história. Recebemos uma carta do IBDF na época, nos chamando de patriota. Só que a reserva legal naquela época foi feita a nanquim, bico de pena, eu que desenhei com bico de pena, de nanquim. Hoje você tem Google, GPS, etc.
Estamos tentando ajustar o desenho de bico de pena para a realidade e desde 2005 está parado no IAP de União da Vitória. Eu não consigo que o nosso CISLEG supere o desenho de nanquim para a realidade de campo. Então, a institucionalização de políticas passa muito mais pela boa vontade do administrador público de plantão do que a lei. O caso do reflorestamento de baixo impacto, o plantio mínimo, como chamam, a integração flora-fauna, o fomento a atividades florestais, sejam elas madeiráveis, não madeiráveis, etc., passa de uma vontade política das pessoas fazerem, né? E, principalmente, passa por nós tirarmos a roupa de dogmas. Quando você conversa com pessoas que têm dogmas e paradigmas, você não consegue avançar, né? A mente científica, ela tem que ser livre, porque só a dúvida movimenta a ciência, né? Se você aplicar o princípio da precaução à ciência, não há ciência, né? Não existe nada na ciência que seja uma verdade. Ela é uma verdade por um tempo, mas você tem que ter dúvida sobre aquela verdade para você insistir na pesquisa, no desenvolvimento, e aí você vai descobrindo que a araucária não é uma variedade só aqui no Paraná, são várias, aí você tem mais dúvida ainda, você é capaz de descobrir que talvez tenha mais uma espécie de araucária, não seja só a angustifolia, pode ser que ainda descubram que tenha mais uma, né? Não estou dizendo que tem, mas pode ser que tenha, né? A pesquisa, a vontade, etc. O Instituto Chico Mendes, quando se desmembrou do IBAMA, eu te confesso que fiquei um pouquinho preocupado, né? Porque eu fui da comissão que criou o IBAMA, foi o contrário, foi a fusão dos órgãos. Aí o Chico Mendes tem uma grande oportunidade hoje no Paraná, de trabalhar não só com unidades de conservação, mas principalmente com a fauna. Porque a fauna silvestre está crescendo muito, a proteção da fauna, mesmo com problemas sérios que a gente tem, mas aquele espírito de não matar mais com cetra, etc., está fazendo com que a fauna retorne, venham para as cidades, e a convivência também precisa ser enfrentada, né? Eu tenho um gambá no telhado da minha casa que é um problema. Já perguntei 10 vezes como é que eu tiro o gambá de lá. Não, vai lá, pega e leva embora. Falei, mas eu não vou pegar sem uma autorização, né? Eu sei que eu serei manchete no outro dia. É a mesma coisa da araucária que está derrubando a grimpa dentro do teu telhado em casa. Eu fiz uma besteira, só para concluir. Em 80, 81 e 82, eu distribuí na rua de Curitiba 1 milhão de araucárias por ano. Eu ia nas esquinas e distribuía. Então tinha gente que plantava no jardim de casa, como o meu sogro, eu como araucária do jardim que ele plantou. Tinha gente que plantou no prédio, no vaso. E tem araucárias que viraram um problema enorme, porque estão hoje prejudicando o indivíduo. E a lei diz, artigo 12 do Código Florestal Brasileiro, toda árvore plantada é livre de corte, né? E a lei estadual de floresta diz é livre de corte, de licença, de tudo. Só que a lei diz isso, mas os órgãos não cumprem a lei. Fazem aquilo que dá a vontade política. Então, a institucionalização dessa política, para concluir, é uma vontade política. Depende muito menos de escrever, depende muito menos de estar na frente do computador do que suor. Precisa de suor. Trabalho no campo, carrinho do IAP, do IBAMA e do ICMBio chegando, como você fez lá, visita uma RPPN, ó, dá uma arrumadinha aqui, mas ali está legal, aqui está bom, faz uma parceria, acreditando que o nosso povo é gente boa. Comete erros, mas é gente boa na sua maioria, né? Então essa parceria, essa coexistência que nós precisamos. Com a coexistência tudo vai para frente. Ok, obrigado. Ferron. Meu nome é Roberto Ferron, eu hoje sou diretor do DEFAP, que é o Departamento de Florestas e Áreas Protegidas do Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu sempre fui um profissional autônomo, durante 30 anos. Eu conheço desde o tempo de estudante, quando a gente participava de muitos outros congressos, enfim, o Congresso Florestal Brasileiro,
né, que também não se fez mais. Mas eu queria te fazer uma pergunta específica, né? Em termos de políticas públicas para a área florestal no Brasil, é uma exceção porque realmente os estados não têm uma política pública específica para a área florestal. São coisas pontuais. Haja visto também que a nível nacional, nosso Plano Nacional de Florestas, né, não é implementado. Mas a ciência florestal, eu acho que ela é relegada e desprezada. E o nosso silvicultor, e essa palavra silvicultura não é reconhecida, inclusive pelos nossos políticos, pelos próprios órgãos públicos. Porque você fala em agricultura, pecuária e só. Não se fala em silvicultura, sendo nós um país florestal, né? E com as vantagens comparativas imensas que nós temos, que poderíamos ser o maior produtor mundial de florestas, de madeira, de celulose e tantas outras coisas. Mas aí vem a questão, por que que nos 3 estados do Sul o manejo sustentável acabou, mesmo que ele está na lei, né, como você nos disse antes, a lei da Mata Atlântica, enfim, está na legislação, no Código Florestal, e por que os órgãos florestais não aceitam o manejo florestal, ou o manejo sustentável? Onde é que está o X da questão? Né? É porque esses órgãos aí foram, vamos dizer assim, hoje quem está no comando desses órgãos são aqueles verdes fisiologistas aí que querem saber só de preservar tudo, né, e não enxergam o outro lado da questão, ou porque existe um movimento fora do país, inclusive, para que a gente não mexa, preserve tudo, para que eles também aproveitem isso. Não, várias vezes eu já pensei na teoria da conspiração, né, como você está falando assim, ou externa ou interna. Vamos deixar a teoria de conspiração de lado, porque é muito polêmica. E vamos deixar o aspecto político de lado. Né? Eu li um artigo, pena, eu ia trazer hoje aqui, porque eu não lembro de cor, mas eu li um artigo que saiu na Veja, que retrata um texto de um livro escrito há uns 100 anos atrás, onde em síntese é o seguinte: não há mal maior do que aquele feito por alguém que acha que está fazendo bem. Esse é o nosso problema. Não vamos esquecer a teoria da conspiração. Muitas pessoas creem, acreditam piamente que estão fazendo o bem, impedindo o manejo. E essas pessoas têm que ser respeitadas. Só que por elas acreditarem que estão fazendo o bem, elas estão fazendo um dano muito maior, porque daí é muito difícil de combatê-las. Nós tivemos antes de você a palavra do nosso companheiro do ICMBio. Ora, se nós temos um SNUC, um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é porque é evidente que existem parcelas do nosso país que devem ser tratadas de maneira mais rígida e são chamadas de unidades de conservação. E quando se cria uma unidade de conservação, se dá um nome para ela. Por exemplo, Superagui era uma estação ecológica. Estação ecológica não permite visitação. Quando eu criei o Parque Nacional de Superagui, eu revoguei a estação ecológica. E quando ampliei o Parque Nacional de Superagui, eu coloquei na lei que as comunidades dos moradores que não faz parte do parque estão ali para sustentar a visitação pública, para construir pousadas, para fazer área de visitação, etc. O que nós temos hoje? Um conflito com a sociedade local, porque as áreas dos pescadores são tratadas por alguns como a unidade de conservação. Não, a unidade de conservação começa no limite dela. Ali ela deve ter um tratamento. A unidade de conservação reserva biológica, que começa em outra região, um pouco para frente de Superagui, ela tem um tratamento. Então ela se chama reserva biológica ou estação ecológica. Parque Nacional tem outro conceito. RPPN tem outro conceito. Floresta Nacional tem outro conceito. Reserva de Proteção de Fauna, que foi feito lá, tem um nome específico, me fugiu agora, em Palmas, continua sob iniciativa privada, tem outro conceito. APA, Área de Proteção Ambiental, é outro conceito. Não deveria ser nem unidade de conservação, é um conceito de gestão. Não é? APA não quer dizer nada até que tenha um plano de manejo.
Antes de ter um plano de manejo, não tem restrição nenhuma ao proprietário. APA é um lugar onde poderá ter mais restrição que o outro lugar. Só que nós confundimos as restrições das unidades de conservação para a propriedade privada. A propriedade privada tem alguns tipos de restrição. As APPs, que eram estações ecológicas até ser revogado há 10 anos atrás, e foi revogado quando eu levei na Casa Civil um documento dizendo: se continuar a ser estação ecológica, o governo terá que indenizar todas as APPs do Brasil. Aí foi revogado. Que pouca gente sabia que as APPs eram estações ecológicas, equivalentes a estações ecológicas. E foi revogado no SNUC, né, por causa da gravidade do que se fez. Mas tem a restrição das APPs, tem uma restrição relativa da reserva legal. Reserva legal é manejável, só que a área da reserva legal não pode ser convertida em outros usos, ou seja, a área de reserva legal não pode ser convertida para agricultura, pecuária ou uso intensivo. É só um conceito de conversão, é o que eu disse no manejo. Manejo pode cortar, pode etc., mas não é para converter a área de floresta de araucária em pecuária, né? E o restante da propriedade, fora das áreas restritas de APP e reserva legal, é para uso, livre uso e gozo. Está escrito isso no direito de propriedade, né, da função social da terra. Meu professor de Direito Socioambiental me questionou por que alguém botou na Constituição a linha D do que é a função social da terra. Está lá, proteger o meio ambiente, respeitar o trabalhador e o proprietário tem direito ao livre uso, gozo da sua propriedade. Aí o Curvim de São Paulo me disse: mas por que alguém colocará isso? Eu disse: professor, para que ninguém questione que é um direito gozar, ter o direito, o lucro da sua propriedade. Da mesma forma que é uma obrigação cuidar dela. Então o nosso conflito, colega, está em nós admitirmos as coisas, nós aceitarmos a diferença e entendermos a diferença entre uma unidade de conservação, uma área de uso restrito, uma área de livre uso. Se nós não entendermos isso, que é acadêmico, se o agricultor, com a sua limitação de cultura, não entender isso também, se o fiscal não souber disso, né, que não sabe, o fiscal não sabe de nada disso, é impressionante, né? Chega lá com uma resolução do CONAMA e acha que é lei, né? Se ele não souber essas diferenças, por mais que haja boa intenção, nós teremos um problema como está acontecendo agora. A boa intenção de preservar a araucária levou ao aumento da sua destruição. Temos que voltar a conservar a araucária. Preservar é intocar, conservar é saber usar, né? Até a palavra conservação e preservação a gente usa errada nesse país. Mas a gente está avançando, isso aqui é uma maravilha. O que está acontecendo hoje aqui é uma maravilha, né? Nós estamos conseguindo falar sem que as pessoas coloquem um filtro ideológico ou de medo na sua frente. Pessoas falarão a favor ou contra, mas falarão. Assim que a gente deve agir. Obrigado. Mais alguma questão? Aqui na frente. Se tiver mais questões, já por favor levanta a mão que já vamos providenciar o microfone para a gente ganhar agilidade. Fazendo mais uma pergunta ao colega Pisato, eu pergunto uma coisa: será que existe uma diferença de formação entre os profissionais que são empresários particulares e os profissionais que vão para o órgão público para gerenciar, para fiscalizar? Porque a gente nota que parece que quem estuda uma coisa na escola e aplica na prática tem uma ideia. Quem vai para um órgão público para fiscalizar, para monitorar, tem outra ideia. Parece que é uma discrepância, um revanchismo, né? Outra pergunta que eu faço: o Paraná precisa gerar emprego no seu interior, porque a região metropolitana está ficando muito adensada, são 4 milhões de pessoas aí, e o centro expandido, a região do centro expandido, que é a região mais pobre do estado, que mereceria
um investimento nessa área florestal, que é a vocação florestal do Paraná, nessa área. Se a gente não reativar essa política florestal, que inclusive tem falta de demanda de madeira, tem falta de madeira, né? Eu gostaria uma posição do Pisato, que está nessa área, quanto a essas questões. Em relação à primeira pergunta, a inexperiência dos colegas que se formam, passam em concursos e vão trabalhar em órgãos públicos, acaba ocasionando uma dificuldade muito grande de relacionamento. Mas isso não acontece só na questão do meio ambiente. Nós tínhamos esse problema, por exemplo, na justiça, quando não exigia-se pelo menos 3 a 5 anos de experiência para alguém ser juiz, né? Já saía recém-formado e no ano seguinte ia fazer isso. A lei mudou e exigiu um tempo de experiência. Mas o que eu acho mais grave é que, vamos olhar aqui esse público que está nos assistindo. Quem tem menos de 30 anos, levante o braço, por favor. É a maioria. Todos que têm menos de 30 anos aqui nunca viram um manejo na vida. Ou alguém viu? Alguém com menos de 30 anos aqui viu um manejo na vida? Levanta o braço. 0. Se vocês nunca viram um manejo na vida, porque desde 2001 está suspenso, pela resolução CONAMA, por 1 ano. A resolução CONAMA suspendeu o manejo por 1 ano até que fossem baixadas as normas técnicas. Passaram 10 anos, não se fez nada. Se uma geração inteira, e agora a geração é mais rápida, não demora 10 anos, uma geração muda em 5 anos. Eu ouso dizer que 2 gerações de jovens desse país nunca viram um manejo na vida. E não viram. Como é que eles vão assumir uma função privada ou pública e defender ou falar do manejo? A não ser em teoria. E talvez a gente perca esse conhecimento se esperar mais 5 ou 10 anos, porque vai ficar na leitura do livro. Então nós estamos num momento muito grave. Nós temos toda uma juventude que está acreditando em coisas misturadas, né? que o efeito estufa está fazendo tsunami. Eu escuto isso em toda palestra. Tsunami é um problema geológico, né? Consequência de um terremoto, que pode matar 300 mil, 40 mil, 50 mil pessoas, mas não é um efeito antrópico, não é ação do homem. Ontem mesmo, na nossa peça, que foi maravilhosa, foi induzido que os mares estavam se revoltando contra nós e matando milhares de pessoas, né? Foi uma alusão ao tsunami, não foi? Mas isso tem alguma coisa a ver com a ação do homem? Talvez tenha a ver com a localização das cidades dos homens também. Só que as pessoas estão dizendo, puxa, mas o clima está louco. A minha avó já dizia isso. Meu avô já dizia isso. Né? Mas nós temos problemas climáticos nas cidades, aumento de temperatura, etc. Nós temos ciclos geológicos. Né? Eu estive na Antártica 2 vezes, a última vez fiquei lá preso um período, deu até umas notícias dos deputados que ficaram presos lá, mas nós não ficamos jogando bola nem comendo churrasco. Né? Eu fui visitar todos os climatólogos das estações que estavam instaladas na região. Russos, chineses, americanos, japoneses, tudo. Todos me disseram a mesma coisa. A quantidade de gelo do Polo Sul não está diminuindo. Ela está nas bordas, havendo uma diminuição, e no centro um aumento. Nosso problema não está em degelo, nosso problema está na temperatura dos oceanos. Essa é uma parte da ciência que a gente devia se preocupar. Vá falar isso em público. Vá falar isso em público. Vamos chamar você de um monte de coisas, quando na verdade a temperatura do oceano, El Ninha e outras coisas são importantes. Quanto à política de desenvolvimento para o Estado do Paraná, ela é muito mais grave do que isso. Eu hoje presido a Companhia de Gás do Estado do Paraná, que é o gás, não esse de botijão,
é o gás estruturante. As empresas, para vir para o Paraná, precisam de dutos e gases. Então, para nós é prioritário pegar a região Centro-Sul, Guarapuava, por ali, e levar a indústria. Agora, as indústrias que chegam aqui dizem, ok, eu vou construir uma fábrica de vidro. Vamos fazer ali em Guarapuava, ou uma fábrica de cerveja. Mas eu preciso de 200 mil metros cúbicos de gás por dia. Bom, para levar 200 mil metros cúbicos de gás até lá, precisa construir um gasoduto que demora 3 a 4 anos. Então ele diz, não, então eu prefiro construir aqui em Ponta Grossa, que já tem um gasoduto, em Curitiba. Ou seja, a riqueza cada vez chama mais riqueza e a pobreza cada vez gera mais pobreza. E isso, no setor florestal, é uma verdade. Nós desestruturamos da região Centro-Sul, União da Vitória, Irati, São Mateus do Sul, Guarapuava, até um pouquinho mais para cima, ali em Bituva, nós desestruturamos o que existia de sistema florestal, as laminadoras, as serrarias, os moveleiros, etc. Nós adoramos estar aqui na mesa de madeira, mas não lembramos que isso tem que ser fabricado. E passamos a importar madeira. Somos importadores até de tora. Estamos importando tora de araucária ali de Misiones, na Argentina. Que coisa tão triste quanto plantar araucária na África. É bonito, mas lá a araucária é uma exótica. É como plantar pinos aqui no Brasil. A gente planta porque tem certeza que vai cortar e por outros fatores. Então, realmente, a gente perdeu o senso de que as áreas mais pobres do Paraná, ou com vocação florestal, que é de mais longo prazo, precisam de infraestrutura, não só de plantio de florestas e de manejo, mas também de indústrias que sirvam de atração disso. Centros de papel e celulose de alto consumo, fábricas de MDF para poder gerar maior consumo, e no meio dessas empresas primárias que darão emprego ao homem do campo, algumas empresas de alta tecnologia para dar chance dos nossos filhos terem também empregos de alta qualidade. Mas isso tem que ir para o interior. Senão faltará água em Curitiba, sim. Mas não porque não tem água, é porque a capacidade de carga da região metropolitana para suportar pessoas já é calculada há 40, 50 anos. São 5 milhões de pessoas que podem viver aqui. Mais do que isso, não tem água. Tem que botar um cano e trazer de outro lugar. Não é porque está acabando o mundo, é porque a capacidade de carga dessa região está no seu limite. Então, essas coisas têm que ser tocadas de uma maneira muito séria. E você tem razão, a região Centro-Sul foi desestruturada e precisa de uma política hoje muito forte para voltar a ter desenvolvimento, gerar emprego lá, e não aqui em Curitiba. Nós temos espaço para mais uma questão maior e 2 questões pequenas. Então, caso as tiverem, fiquem à vontade ainda. Não tem? Ferron. Perguntar lá para o nosso amigo de São Joaquim. Lá a araucária também é um mal que tem que ser extirpado pela raiz? Sem dúvida, o conceito é esse. Eu, inclusive, tinha essa ideia. Eu comprei uma pequena propriedade, 7 hectares e pouco, e eu olhei de cima do morro e ele me disse, é mais ou menos ali, quando eu comprei essa propriedade. Quando eu cheguei lá embaixo e fui olhar, eu fui obrigado a fazer a escritura, eu já tinha dado a palavra, e que eu vi 80 araucárias no meio do terreno inteiro, eu me desesperei. Joguei o dinheiro fora. O meu pensamento foi esse, há 10 anos atrás. E esse pensamento é de 99,99% da população de São Joaquim, da região serrana. Quando eu falei a primeira vez em araucária, que convidei os aneixos para ir lá, eu fui alvo de gozação, de brincadeira, de pichação. Você está querendo arrumar voto, você quer fazer média com os proprietários e tal. Depois de algumas palestras já mudou um pouco esse conceito. Por isso que eu entendo que o conhecimento técnico, científico, ele tem que ser repassado de forma ao entendimento das pessoas, das autoridades, da comunidade, principalmente, porque a comunidade vai buscar essa pressão aos políticos para a mudança da legislação. E eu acredito que o abrigo do judiciário
se levando ao judiciário o conhecimento técnico necessário, talvez a gente possa ter algum respaldo. E acredito que isso tem que ser num curto espaço de tempo. Não se pode demorar muito para fazer isso. Principalmente na nossa região lá de Santa Catarina, não é só a região serrana. Inclusive a região norte, aqui próxima do Paraná, nós temos o doutor Adelar conhece, tem um grupo de estudos da Universidade Federal de Santa Catarina, e tem professores que são dessa região norte aqui. O problema enfrentado é o mesmo. E essa questão que se coloca hoje, todos aqui já ouviram falar da Guerra do Contestado. A grande devastação aconteceu ali e não foi por nós. Hoje as pessoas têm essa pecha de bandido e não são. Quer dizer, você não pode tirar nem para construir uma casa na sua pequena propriedade. Só que daí o pessoal, agora não está tirando mais, mas até a certo ponto, tirava de madrugada, final de semana, para fugir da polícia, né? Para poder fazer esse aproveitamento. Mas eu acredito que o marco não vai ser, Zanetti, esse seminário. O marco vai ser quando você resolveu fazer a pesquisa sobre a araucária e levar isso à Universidade Federal do Paraná. O seminário vai ser uma consequência disso, e você tendo pessoas para transmitir esse conhecimento como vocês estão aqui, nós temos que procurar falar da forma como se fala mal. Quando você fala de bem, você fala para um, quando você fala mal, você fala para 10. Então, vamos procurar falar para 10, falando de bem, dessas possibilidades, e vamos trazer de São Joaquim mais informações e mais conhecimento para que o pessoal também possa nos auxiliar lá. Ok? Ok, agradecemos. Mais uma pergunta, então. Paula. Luciano, como você sente um colega, Luiz Carlos, colocando o poder que a legislação, meio ambiente, é lei federal, e a gente vê... Eu não estou conseguindo ouvir direito. A meio ambiente é lei federal. Sim. É o Congresso que tem que legislar. Resoluções passam por cima disso, e quando o Congresso quis legislar sobre o Código Florestal, foi questionado, sendo que é a função dele. Agora nós vemos o nosso querido colega Luiz Carlos, na sua sensação de evasão tão grande dos legisladores não cumprindo a sua função, que quer passar para o judiciário uma função que é do legislativo. Você, como legislador, como se sente nessa situação? Olha, eu tenho usado uma palavra um pouco pesada. Eu me sinto, como engenheiro florestal, como empresário, como cidadão e como político, frustrado, porque tive a oportunidade de exercer o meu poder em todas as áreas. E em todas eu acabei bloqueado por forças que eu não entendo de onde vieram. Andar embaixo daquelas araucárias que você vê ali, eu ando quase toda semana, e não poder fazer nada para poder continuar um trabalho de quase 100 anos, é de uma frustração total. Mas aí eu tenho que perguntar para mim mesmo, mas cara, você era o deputado federal e um dos líderes da área ambiental na Câmara. Só que nós fizemos. As leis federais, elas são fortes e objetivas. Se você pegar o Código Florestal Brasileiro, 4771, no seu artigo, se eu não me engano, 35A, ou é 34, ele modificou a aplicação do artigo 14, que foi usado como argumento para proibir o corte das árvores ameaçadas de extinção. Ele diz, nesse artigo 34A, que só se, mais ou menos assim, numa das suas alíneas, só se o proprietário não estiver conservando a espécie, é que se aplica o artigo 14. E mais, no artigo 14 diz que a restrição de uso deverá ser feita em ato próprio, delimitando a área da sua aplicação. Então não precisamos ir ao judiciário, o legislativo disse o que é para fazer. Olha, eu vou ali na região de São Joaquim e vejo que em determinada área de São Joaquim
ali naquele ponto, coordenadas x, y, z, d, existe um mau uso da araucária, eu posso restringir por um ato específico o uso dela. O que eu não posso é fazer uma resolução e uma portaria proibindo no Brasil inteiro. Isso eu não posso, porque aí é lei. E lei só o Congresso pode fazer. Aí veio a lei da Mata Atlântica. Nós escrevemos a mesma coisa. A parte de manejo, já contei, foi vetado, mas o artigo 11 não. Eu já escrevi N vezes, requeri ao poder público como eu aplico o artigo 11 da lei da Mata Atlântica na minha fazenda. Não tenho resposta. Silêncio absoluto. Quando apelo ao judiciário, o poder público manda a resolução CONAMA. E o judiciário, em matéria de meio ambiente, o judiciário ele tem uma dificuldade enorme. Em matéria de meio ambiente, não sei se é a pressão pública, da opinião, etc., ele toma muito cuidado e sempre escuta com maior profundidade a opinião do poder público. Parece que é mais sagrada a opinião do poder público. Está mudando muito isso, com as varas especializadas, etc. Está mudando. Mas, no interior, você não consegue passar para o juiz do primeiro grau com argumentação técnica, etc. Então, a lei é clara. Aí nós ficamos com uma confusão na lei, no Legislativo, sobre o poder concorrente, o artigo 23 e 24 da Constituição Federal. O PLC 12, o projeto de lei complementar, já foi aprovado na Câmara, está em última votação no Senado. Se essa lei complementar já tivesse aprovada, nós não estávamos discutindo se é o IBAMA ou o IAP que vai licenciar aquele empreendimento ali no litoral que está dando problema aí da construção das plataformas, né? Ele deixa bem claro de quem é a competência. Nós temos a determinação de que, não havendo determinação federal, vale a lei estadual. Ora, o Paraná tem a Lei 11.054/95, Lei Estadual de Floresta, foi o primeiro estado, né? Eu tive o prazer de ter apresentado essa lei quando eu era deputado estadual e foi aprovado depois, que eu já não era mais deputado estadual, era deputado federal. Essa lei de floresta em vigor, eu tenho 2 cartas do IAP dizendo a Lei Estadual de Floresta está em vigor. A Lei Estadual de Floresta diz que a araucária pode ser manejada, que para cada araucária cortada tem que ser plantada 10 araucárias, que deve ser criado o banco de germoplasma, que o palmito nosso, Euterpe edulis, pode ser manejado. A lei está lá, mas é letra morta. A Lei Estadual de Floresta avançou o artigo 12 do Código Florestal Brasileiro. Ele diz que é livre o corte de árvores plantadas, né, o artigo 12. A Lei Estadual de Floresta foi mais longe. É livre o corte, o transporte, não precisando de autorização do poder público. Aí você pode cortar livremente pinos, eucalipto, qualquer espécie exótica. Foi cortar uma araucária plantada? Não, tem que pedir para o governo. Como? Se a lei federal e a lei estadual determina que é livre o corte, que não precisa de autorização, como é que uma portaria do IAP derroga uma lei? Então, eu creio que o Legislativo ele fez bastante. Agora, ele passou por uma crise enorme com a mudança do Código Florestal. Por quê? Porque esse novo Código Florestal que está aí, ele traz alguns avanços, alguns retrocessos, mas ele não é um Código Florestal, não está se discutindo o Código Florestal, está discutindo um problema agrícola. Está se discutindo um problema do conflito agrícola, que é justo. Mas o que menos se discute nesse novo Código Florestal são as florestas. Vai ler para ver o que está acontecendo. Mas tudo bem, primeiro não podia tocar no assunto, agora já pode tocar no assunto, e no Senado, o governador de Santa Catarina, eu acho que tem mais trânsito, está conseguindo fazer um ajuste maior, mas já estão falando com maior liberdade sobre o tema. O SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, só foi possível ter um texto tão avançado e humanista, porque quando era para ser relatado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, eu ia ser o relator. Eu disse, não, põe o Gabeira como relator. Eu conheço bem o Gabeira, um cara... Todo mundo acha que ele é ambientalista, mas ele não é, ele é um humanista.
E só porque o Gabeira, um homem de esquerda, relatou na época, é que foi possível escrever o que ele escreveu. Que dentro de unidade de conservação podem ter pessoas habitando, que quem já está na segunda e terceira geração não pode ser botado para fora. Ele fez coisas revolucionárias, porque aí não houve um conflito ideológico, houve uma discussão técnica. Infelizmente, no SNUC, no caso da RPPN, o artigo negociado de a gente poder aproveitar bens madeiráveis que tenha caído dentro de uma RPPN foi vetado, o que é uma pena. Aquilo sim foi uma visão retrógrada, porque uma RPPN privada tem custo, o dono da propriedade, ele paga tudo para conservar aquela área. E se lá dentro cai uma árvore, ou se tem erva mate e ponto de colheita, você poderia colher a erva mate, ou lá no norte do país colher uma guaraná, colher uma castanha. Não vejo problema que vá afetar a RPPN. Se afetar, o órgão gestor, que é o ICMBio, ou nos estados, as secretarias, eles vão negociar no plano de manejo da RPPN. Agora, como manter uma RPPN, cerca, ceiros, guarda, etc., sem nenhum retorno? Porque essa história que alguém consegue dinheiro com RPPN, com ICMS ecológico, é só para boi dormir. Aquilo vai para o prefeito e nunca mais aparece na mão de ninguém. Então, o legislativo, ele deveria ser cobrado. Como o legislativo foi omisso em algumas coisas, mesmo tendo feito muitos avanços, acharam que o CONAMA era a grande solução. Aí o CONAMA está gerando um conflito tão grande para o próprio governo, que o governo gelou o CONAMA. Agora a grande solução é o judiciário. O judiciário decide a política eleitoral brasileira até a política de meio ambiente. Não está certo. Acho que isso é um equívoco, né? Mas é o que está acontecendo, infelizmente, né? Mas o legislativo avançou bastante. Só é necessário que a gente tenha mais atenção no que está escrito, que a gente leia todos os artigos de uma lei, porque às vezes o artigo 1º diz, vou inventar aqui, é proibido cortar árvores, ponto. Mas daí no 2º está escrito, no caso de manejo, pode. Aí o artigo 3º diz, no caso... Então, uma lei tem que ser lida do 1º artigo ao último, e não artigos isolados. Ok. Bom, em vista do adiantado da hora, então nós vamos encerrar a parte da manhã. Vai ficar chateada lá. Bem rápida, mas por favor, e a resposta também bem rápida, porque no intervalo podem estar conversando, então. É só para aproveitar a presença do Ismael e em função até do que o Pisato falou do ICMS ecológico, a gente sabe que os faxinalenses, né, as comunidades faxinais, por conta da sua existência, vários municípios têm recebido ICMS ecológico. Então, o que eu queria saber do Ismael é se realmente os faxinais têm se beneficiado desse valor que é repassado às prefeituras que detêm áreas de faxinal. Hoje tem 19 comunidades faxinalenses cadastradas no decreto, né? Então dá 1.100.000 anual de ICMS ecológico. Em alguns casos, mas por pressão das comunidades, porque quando foi criado o ICMS ecológico, foi criado por interesse das prefeituras, não por interesse próprio dos faxinalenses. Hoje, onde tem organização dos faxinalenses e pressão, tem casos que é repassado em negociação, né? A comunidade faz um plano de uso sustentável e coloca as suas demandas, as prefeituras investem mediante esse plano, principalmente para materiais de cerca e várias coisas que precisa lá na comunidade. Em outros casos, pela lei estadual, aonde desse ICMS lei municipal, desse ICMS ecológico deve ser investido 60%, 80% na comunidade, né, mediante um plano de uso sustentável que a comunidade senta em assembleia e elabora e prepara e manda para a prefeitura. Nesses casos onde tem essas leis municipal, aí consegue até 100%
né? Tem alguns municípios aí da região onde foi por interesse nossa, da articulação Puxirão e a comunidade, puxar essa proposta de ICMS ecológico. Nesses municípios tem casos que a lei está dizendo que é 80%, mas está sendo investido 100%. Mas aonde o ICMS ecológico veio por interesse, tem mais entraves, até para uma aprovação da própria lei municipal lá para investir uma quantidade. Então, um exemplo, a minha comunidade recebe R$8.000 de ICMS ecológico por mês, né? Normalmente é investido lá no ano, tem ano que é 30 mil, 20 mil, porque não conseguimos aprovar uma lei municipal dizendo que deveria investir uma quantidade e não repassar o dinheiro. Investir mediante o plano lá da comunidade, porque a comunidade sabe o que precisa lá dentro da comunidade, até em recuperação da própria situação que está o próprio faxinal. Ok, agradecemos então os palestrantes, agradecemos a plateia, e então agora vamos sair para o almoço. Vocês receberam na pasta uma relação de restaurantes. Para quem tiver dúvida, a recepção lá, o apoio, pode lhes dar alguma informação sobre o restaurante mais próximo, algumas dicas, e retornaremos aqui 13h30, pode ser? Ok, então, muito obrigado, e até à tarde, onde teremos o painel Panorama da Legislação das Florestas de Araucária, com o MMA, IAP, Fátima e SEMA Rio Grande do Sul.